o nosso céu, é o nosso céu. Vem abrasa o meu coração e esconde-me em ti. Face adorável, consagro-me a ti. Face adorável, consagro-me a ti. Olá pessoal, meu nome é João Paulo E eu sou o Gabriel. e sejam bem-vindos a mais uma edição do Verbum Petre. Hoje nós vamos mostrar para vocês quem foi que ganhou. E se você dar uma olhada na imagem, quem ganhou na verdade foi Santa Joana d'Arc. Isso, exatamente. Não, pera. É a Santa Terezinha fantasiada de São Joana d'Arc. Primeiro cosplay da história da igreja, talvez? Provavelmente. Então, para começar, nós sempre chamamos o personagem principal do nosso vídeo, que é o nosso Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vocês votaram, vocês escolheram, e nós estamos aqui hoje para trazer 10 curiosidades sobre Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, começa aí, João. 1. Ela nasceu em Alençon e morreu em Lisieux, ambos na França. 2. Os seus pais também foram santos, São Luís e Santa Zélia. 3. Ofereceu-se em amor a Cristo. 4. Ela também foi carmelita. 5. Suas irmãs também foram para o Carmelo. 6. Ela tem um manuscrito chamado História de uma Alma, onde ela conta toda a sua biografia e parte da sua doutrina. 7. É doutora da igreja. 8. Ela foi doutora da igreja por causa da criação da doutrina da Pequena Via. 9. Foi fortemente influenciada por Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. 10. Morre com 24 anos com problemas de tuberculose no pulmão. Santa Terezinha, uma santa francesa, a gente percebe claramente a influência de muitos outros santos que moldaram o pensamento dela. São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, 2 reformadores do Carmelo, justamente o convento que ela participa, o Carmelo de Lisieux. E aí você percebe claramente aí uma influência dessa ideia de entrega total a Cristo e de se colocar na mão de Cristo. Então, Santa Terezinha, ela vem nos ensinar que a caridade, mais do que quantidade de atos, ela se dá por meio da intensidade do amor. Justamente por causa disso, a gente entende a Pequena Via, que são essas pequenas obras que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mas com uma intensidade muito grande, buscando a perfeição, para a honra do Senhor, e de amor em amor a gente vai crescendo nessa virtude teologal. Santa Terezinha, ela já prefigura o que ia ser falado no Vaticano II, também mostrado aqui no Catecismo da Igreja, da questão da vocação universal. Ela sempre quis ser santa, deixou isso bem claro desde o começo, e ela é até engraçado porque ela queria ser santa de todas as formas. Ela queria ser mártire, ela queria ser doutora, ela queria ser padre e ela queria ser freira ao mesmo tempo, até que um momento ela teve que decidir por uma vocação para entender qual é a forma mais útil dela servir a Cristo. E ela entendeu que era sendo doutora, mãe e carmelita. Mãe porque ela tinha vários filhos espirituais e rezava por todos eles, para a conversão de todos eles. Então, Santa Terezinha, desde o momento que ela entra para o Carmelo, ela vive todo esse momento de entrega a Cristo, e ela nos ensina que nessas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, nós também podemos fazer tudo com Cristo, desde que foquemos sempre nele, e fazendo tudo bem feito, fazendo tudo de forma perfeita, nós também estamos agradando ele. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente se pega querendo fazer grandes coisas, coisas extraordinárias, mas o problema das coisas extraordinárias é porque também pode vir o orgulho junto com elas.
Então, acaba que fica muito difícil distinguir se a gente quer fazer as coisas para aparecer, por o nosso próprio orgulho, ou para realmente Cristo. Mas em pequenas coisas, em que não dá muito para se gabar sobre essas coisas, é aí que está o nosso segredo. Nessas pequenas coisas, só fazendo bem feita, fazendo com muito amor, a gente pode agradar a Cristo e não alimentar o nosso orgulho. Então a gente pode caminhar na santidade com a ajuda de Santa Teresinha. Santa Teresinha nasceu na França, território de grandes santos, que também influenciaram essa doutora da igreja, né? Como por exemplo Santa Joana d'Arc e nosso cosplay que a gente viu no começo do vídeo. Mas é território também de São Luís, Santa Catarina de Labouré. Mas é interessante que Santa Teresinha, ela transcende qualquer limite territorial e a sua pequena via chega até mesmo em um novo continente como o Brasil, influenciando grandes padres dentro do Brasil, como o próprio Paulo Ricardo, certo? E é lindo como Santa Teresinha nos ensina que ser santo não é somente não pecar, mas corrigir essas pequenas imperfeições do nosso caráter, do nosso ser, dos nossos temperamentos. Santa Teresinha nos mostra como a virtude pode surgir das nossas características. É uma coisa muito interessante de se comentar, João, é que no Carmelo de aproximadamente 24 outras carmelitas, apenas 4 tinham um conhecimento mais profundo dela a ponto de realmente virem grandes virtudes heróicas nela. No sentido, não de que ela não demonstrava, mas que como ela fazia coisas tão comuns, o amor que ela colocava estava escondido por trás. E as pessoas não percebiam a intensidade do amor dela. Então, a gente percebe que é uma santa que se escondeu para que Cristo aparecesse e em toda a sua vida nunca quis chamar a atenção para si, somente para Cristo, né? Santa Teresinha começa de fato a chamar a atenção de forma estrondosa do mundo após a sua morte, com os milagres que canonizam ela, que foram diversos. Mas em sua vida ela sempre foi muito recolhida, muito humilde, sem querer chamar a atenção para si. Também é uma coisa que a gente pode falar, foi parecido com Carlos Acutis nesse sentido. Então é sempre uma característica boa que a gente precisa relembrar dos santos, né? Sim, e o fato dela ter vivido essa vida nos mostra como a santidade ela é possível, né? Assim como São Carlos Acutis, ela também é muito jovem, certo? 24 anos. E essa pequenez dela nos mostra que nós também podemos ser santos. É quase um convite à santidade, à vida de Santa Teresinha. É uma coisa muito, muito interessante que Santa Teresinha usa uma ferramenta, né, uma tecnologia que estava muito em voga na época dela, a criação do elevador, como metáfora para a sua pequena via, de forma teológica, né? Ela disse que ela não era digna de trilhar a dura escada dos santos, então ela cria para si uma escada, que é essa pequena via, porque, lembrando da passagem do Evangelho da porta estreita, ela entende que a porta não vai aumentar, então quem precisa diminuir é ela. Então ela se diminui na humildade e na entrega total a Cristo, numa confiança completa, para poder passar nessa porta. E essa forma de passar pela porta, chamada pequena via, também ela brinca como se fosse um elevador para o céu. Quando a gente fala da pequena via, a gente fala dessa confiança de um filho com um pai, que é a confiança que Santa Teresinha tinha com Deus. Eu gostaria de contar uma analogia. Imagina o seguinte cenário, né? Tem um piloto que está dirigindo um avião e tem uma criança lá no banco do avião. E o avião dá leve tribulações, ele faz alguns barulhos e a criança continua rindo e alegre, totalmente confiante. Enquanto todos os passageiros estão um pouco assustados sem saber o que está acontecendo. Quando pousa o avião, depois de dar tudo certo na viagem, as pessoas perguntam para essa criança: por que é que você conseguiu ficar tão tranquilo, mesmo com as tribulações do avião? Porque o piloto é meu pai. Já voei com ele várias vezes e sei que ele nunca me deixaria cair. Então, essa confiança que Santa Teresinha nos ensina de ter com Deus. Porque Deus, ele também é pai. Somos filhos por adoção do batismo e precisamos ter essa confiança em Deus, de que Ele está no controle acima de todas as coisas e que por mais que possa acontecer tribulações, por mais que possa acontecer tempestades, Deus está no navio e Ele não está dormindo, né? Ele está prestando atenção e cuidando da gente. Então essa confiança que, mesmo que não sabendo como, Ele irá dar um jeito de tirar dessas coisas ruins que acontecem na nossa vida, coisas boas,
é a forma que nós temos de viver também essa entrega que Santa Teresinha chama de holocausto de amor. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Gostaria que você desse o like, se inscrevesse, compartilhasse o nosso vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas, certo? Isso aí. Também coloca aqui nos comentários outras curiosidades sobre Santa Teresinha, se vocês querem mais vídeos sobre elas, outros santos que vocês gostariam de falar, e não se esqueça de mostrar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Adorável é contemplar tua face, ó doce Jesus, única beleza que me faz estremecer a alma. Mais bela do que os lírios e as rosas é tua face. O único desejo de minha alma é encantar o teu divino olhar. Posso ouvir tua voz a dizer-me: deixa-me entrar, pois minha face está coberta de orvalho e os meus cabelos estão úmidos pelas gotas da noite. Ó amável face, teu olhar velado é o nosso céu, é o nosso céu. Vem abrasar o meu coração e esconde-me em ti. Face adorável, consagro-me a ti. Face adorável, consagro-me a ti.